Veja só, uma dupla tem aterrorizado o bairro Siqueira Campos aqui em Aracaju. 2 homens em uma moto têm tirado o sossego de moradores e de comerciantes do local. Ontem, na rua Salgado, uma mulher foi assaltada por estes suspeitos. Eles roubaram o celular dela em plena luz do dia. Atenção, em plena luz do dia. Para esses assaltantes, não tem mais hora. A reportagem é de Marcos Couto. A polícia quer localizar e prender este homem que aparece na imagem. Ele é suspeito de realizar inúmeros assaltos no bairro 18 Forte e principalmente aqui, no bairro Siqueira Campos. Rua Salgado. Era um finalzinho de tarde, quando o homem, armado com uma pistola, se aproximou de uma das vítimas, uma jovem que veio daquele sentido. E ao chegar mais ou menos aqui, ela foi abordada pelo homem que estava com pistola e anunciou o assalto. Ela até tentou reagir, mas foi ameaçada. Como explica o pai dessa jovem que prefere não mostrar o seu rosto e a sua identidade? Foi assim? Ele ameaçou ela? Positivo, Marcos Couto. Ela vinha aqui do supermercado, o horário foi 12h30. Quando ela se aproximou perto aqui da esquina, esse cidadão se aproximou dela, ele veio do outro lado da Maranhão com o compasso dele. Ficou lá na moto, isso aguardando ele do outro lado. Ele atravessou a rua, ela pensou que não ia fazer nada. Quando se aproximou dela, que foi tomar, ela ainda empurrou ela um pouco, mas ele arrastou uma pistola dela e meteu na cara dela. Disse, se não me dá o celular, eu lhe mato. Disse que atirava na cara dela. Ela não vai fazer o quê? Vai reagir. Deu o celular, ficou muito nervosa, foi para casa, ligou o telefone do tio para mim. Eu vim em casa, peguei ela, fui na plantonista e fiz a obrigação, fiz o boletim de ocorrência. O que é que o senhor orienta a população que possivelmente possa ser vítima desse homem ou desses homens? Rapaz, cuidado, moto, se você vê 2 pessoas numa moto, é um perigo. Dificilmente uma só não vai roubar. Porque aqui no bairro aqui tá um rouba mesmo. Aqui mesmo onde a gente está falando aqui, já foi assaltado de 3 a 4 vezes aqui. O rapaz agora só abre final de semana. O meio de agora é na grade, só vende pela grade. Porque aqui é um perigo, não tem ladrão, tá mandando no pedaço. Quem mora por aqui fica temeroso e pede às autoridades mais segurança. Verdade, está tendo uma sequência de assaltos aqui na região e é preocupante, né? Espero que a polícia faça um trabalho mais ostensivo nessa região para evitar essa situação. Veja que situação. Veja a que ponto chega o temor do morador, a sensação de insegurança. Ele primeiro disse que agora trabalha com a grade fechada. E mesmo a grade fechada ainda não é garantia de que nada vai acontecer, porque com a arma apontada você é obrigado até a abrir a grade, mas tudo bem. Entendo o que ele está colocando, trabalha com a grade fechada. E veja a orientação que ele diz depois da pergunta do Marcos Couto. Se você vê na rua 2 homens em cima de uma moto, tenha medo. Veja que sensação de insegurança, que situação que se cria, coronel, por conta justamente dessa criminalidade que parece sem solução. O cidadão agora é para, em qualquer situação que veja 2 cidadãos numa moto, ter medo. Poderia ser eu e o coronel, por exemplo, sim. Poderia ser eu e meu irmão, mas tão assustada que está a população, vendo quaisquer pessoas em cima de uma moto já se sente insegura. Veja que situação, né, coronel? É uma situação complicada e que precisa ser resolvida. Lucas, ultimamente a gente tem observado, infelizmente, essas imagens, né? A prática se tornou, de certa forma, algo do cotidiano de todo sergipano. E isso é preocupante, porque quando a gente passa a aceitar essas situações de violência, da prática de delitos, né, encarar de uma certa forma de naturalidade, isso é de forma negativa, porque aí nós vamos ter que aprender a conviver. Quando a gente aprende a conviver, a gente não combate este tipo de delito. Falamos na semana passada a ausência do GETAN na realização das operações de abordagem. Esta dupla de motocicletas precisa haver um combate incisivo. E a melhor forma, a melhor modalidade de se combater este tipo de assalto é utilizando-se motocicleta. Isso é uma coisa lógica. Mas, infelizmente, os integrantes daquela unidade não estão providos do número de motocicletas suficiente, ou seja, uma grande quantidade de motocicletas paradas, sem realizar as atividades, seja por diversos problemas, não nos cabe nesse momento externar, mas precisamos mais do que nunca de que se dê uma solução efetiva, porque achar que a população está vivendo uma situação normal é um ledo em cano, porque
toda a população, todas as pessoas, Lucas, que você faz um questionamento com relação à segurança, tem sentido a ausência, a presença efetiva da Polícia Militar no trabalho de policiamento preventivo. E neste caso, neste tipo de combate, o GETAM, que necessita mais do que nunca retornar na época que haviam 8, 10 guarnições realizando o policiamento ostensivo e preventivo. Lucas. Coronel, só para que a gente possa entender, e o pessoal que está em casa também, como é que funciona o direcionamento do trabalho da polícia em situações assim? Por que é que eu pergunto isso? Eu não tenho aqui acesso às estatísticas, mas eu sei que o bairro Siqueira Campos não é o mais violento de Aracaju. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Então, em tese, pelo menos a princípio, subtende-se que não seja a prioridade o bairro Siqueira Campos, ou seja, assim, um bairro que tem uma atenção secundária. O senhor vai me corrigir se eu estiver errado. E, além disso, nós temos também um crime que acontece em plena luz do dia, né, em uma situação em que aparentemente nada suspeita, porque espera-se que crimes assim aconteçam em uma rua menos movimentada, sem sistema de segurança, com áreas mais escuras, mas nós temos um crime em plena luz do dia, no bairro Siqueira Campos, em uma área muito movimentada. Como é que a polícia faz para direcionar o seu trabalho e evitar que crimes assim aconteçam? Bom, primeiro é bom a gente ressaltar que o Siqueira Campos é um ponto sensível. Se faz necessário, sim, do policiamento ostensivo, porque é um bairro em que o comércio ele é muito atuante. Então, nas regiões em que o comércio esteja atuante, independente ou não dos índices, nós sabemos que vai estar circulando dinheiro, né? O capital vai estar circulando naquela região, se faz necessário a presença da Polícia Militar para realizar. A exemplo do Siqueira Campos, o centro da cidade. Nestas regiões, sempre tem que haver a presença da Polícia Militar. Nos demais, é através das estatísticas, dos boletins de ocorrências que são registrados e são visto no geoprocessamento das ocorrências, quais são as áreas que ocorrem o maior número de crimes e os horários em que esses crimes ocorram. O que nos chama a atenção, conforme dito anteriormente, Lucas, é que o Siqueira Campos é um ponto sensível que precisa do policiamento, independentemente das manchas criminais, porque, volto a dizer, é um local de comércio. Todo local de comércio precisa ter a presença da Polícia Militar para prever. Assim como outras regiões, a Francisco Porto é um local que necessita, né? As regiões, pontos turísticos, necessita, a região do mercado. Esses pontos são pontos que necessitam a presença efetiva da Polícia Militar. E os demais pontos, como não se tem a capacidade de se estar presente em todos, se utiliza o sistema informatizado para se detectar quais são as áreas em que tem o maior número de ocorrências policiais.